Gente, sobre avaliação, não é tudo, né? A avaliação é um processo muito amplo, que a gente precisa ter muito cuidado, muito estudo, né? Não dá para você avaliar um caso a partir só de né? Você tem que estudar o caso, você tem que buscar artigos, né? Que falem sobre aquela especificidade da criança, aquela demanda que você está atendendo, né? Você tem que procurar pesquisas de trabalhos que já tiveram, se envolveram, né? Já tiveram estudos sobre aquele aluno, e para que a gente possa ter um suporte técnico, né? Científico, para a gente poder manter aí, fazer esse atendimento. Eu tive 2 casos assim, de 2 síndromes raras, né? Eu não vou citar porque é rara e as famílias me acompanham e tal, não é legal, né? Então, mas foram 2 síndromes raras, muito raras, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? Que foi um aprendizado imenso. Por quê? Porque quando chega a criança que você vai atender, você não tem um padrão, né? Você não tem como chegar, o que eu vou fazer, né? E aí foi um caminho que é muito importante também a gente perceber na hora da avaliação, que foi que eu conversei com a família, né? Com as famílias, e falei, olha, eu nunca atendi esse caso. Então, vai ser um processo lento, a gente vai ter que estudar. Agora, é importante a gente pensar o seguinte, eu tenho que pensar que a escola, ela não é um consultório médico, né? Então, a gente tem que deixar a avaliação clínica para o clínico, para o médico. O que eu tenho que observar é quais são as dificuldades desse aluno. Então, eu acho até interessante que a psicopedagogia, ela separa, né, essa coisa da deficiência para a dificuldade educacional. Tudo bem, tem alguns critérios técnicos, né, como a dificuldade é algo que pode ser sanado, né, e nem sempre a deficiência, ela pode ser sanada. Então, há algumas características de determinadas síndromes, transtornos e deficiências que vão ser ao longo da vida. Então, vai ser um perfil daquela pessoa, né? E a gente vai melhorar, a gente vai intervir, mas não vai terminar. E a dificuldade, ela pode ser momentânea, né? Mas quando eu falo em dificuldade aqui, eu estou falando de um modo geral. Então, qualquer criança pode ter dificuldade. Então, o meu olhar tem que ser sobre isso, né? Eu não posso pensar, eu estou atendendo um autista, eu estou atendendo um síndrome de Down, eu estou atendendo... Claro, cada um a gente vai... tem pontos já determinados, tem coisas que acontecem no processo de desenvolvimento dessas pessoas que a gente sabe que a gente vai ter que conhecer, né? Um surdo, por exemplo, quando você vai ser um educador de um surdo, você sabe que você vai ter que saber Libras, não tem como, né? Como que eu vou dar um suporte a um aluno surdo se eu não sei Libras? Então, eu tenho que saber Libras para que eu possa atender essa criança, né? O autismo, a gente tem muitos estudos, muitas orientações de como trabalhar com o autismo. A gente sabe que muitas coisas são diferentes, que a gente precisa ter algumas práticas, né? E teorias, e ciências e análises diferentes para a gente poder alcançar o sucesso do aprendizado dessa criança. Mas é importante que a gente veja essa criança não só como um diagnóstico, né? Não só como um CID, né? Eu falo sempre isso, eu vejo profissionais falando dos seus alunos com CID. Eu tenho um aluno do CID tal, eu tenho um aluno CID tal. Gente, vamos parar com isso, né? É horrível isso,
né? É um peso muito grande. Vamos deixar o CID lá pro doutor, né? Para a doutora, vamos deixar lá com eles o CID. Vamos trabalhar a criança dentro da perspectiva cognitiva, do desenvolvimento cognitivo, do aprendizado, do que eu posso fazer para que essa criança, todos os CIDs, né, as características que tem lá no CID, que é importante a gente conhecer, mas o que eu vou fazer para que ele aprenda. Então, eu costumo dizer o seguinte: apesar do CID, meu aluno tem que aprender. Então, aí a gente já tem um ponto de partida aí, né? Apesar do CID, ele tem que aprender. Então, eu não tenho que me pegar ao CID, eu tenho que me pegar à pessoa, né? Quem é aquela pessoa? É um olhar humano, não é um olhar técnico. Vamos deixar o olhar técnico para o médico, né? Nós somos professores, nós temos que ensinar apesar de. Não tem, a gente tem que ensinar apesar da gente não ter material, a gente tem que ensinar apesar da gente não ser ter a importância que a gente deveria ter, né? Apesar do nosso salário, apesar de tantas outras coisas, né, que a gente precisa carregar nessa profissão, a gente tem que ensinar, a gente tem que dar um retorno para a sociedade. Então, é meio utópico, né, mas é verdade. E a gente tem que fazer isso também com os nossos alunos da educação especial, tá bom, gente? Então, o processo de avaliação começa lá na organização do meu espaço e termina ou nunca termina, que o processo de avaliação ele é contínuo, ele é flexível, ele é mutante, né? A gente está sempre tendo que reavaliar as nossas práticas, o nosso conhecimento, a forma que a gente utiliza esse conhecimento, né? Então, ele começa, mas vamos colocar aqui, e termina lá numa autoavaliação de si mesmo, tá bom? Então, passa pelo nosso aluno, mas avaliar não é só o aluno. Tem outras questões, outras demandas que a gente precisa estar sempre em observação, tá bom?